Meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, por favor. Salve. Olá a todos. Existe um pequeno delay, um pequeno tempo, que demora para que as redes sociais avisem as pessoas que estamos ao vivo, que já entramos ao vivo. Eu queria pedir, enquanto isso, para que vocês sempre curtam, sempre deem um clique nessa live. Primeiro, para dizer que estão aí, e segundo, me sigam nas redes sociais, onde eu posto os vídeos e onde vocês podem ter mais e mais informações sobre essa experiência tão importante, que é trilhar esse caminho espiritual, que é compreender o que é que nos faz felizes, o que é que nos faz sofrer, o que são as emoções nesse mundo, o que implicam esse entendimento sobre isso. E por que eu sempre digo que nós não experimentamos as coisas como elas são, mas experimentamos como reagimos a elas, experimentamos o que entendemos sobre isso. Experimentamos a nossa avaliação, a nossa perspectiva sobre a importância, o significado do que temos contato nesse mundo, inclusive sobre a própria existência. Por exemplo, se você fizer uma pergunta a si mesmo, o que eu penso sobre mim mesmo, você vai entender o que significa avaliação, como você se avalia. Se eu pergunto para você o que significa, o que são as pessoas que você convive, o que são as outras pessoas para você, e você vai explicar a si mesmo o que significa, que valor elas têm, que tem a ver você com elas, elas com você. E da mesma forma, o que significa para você este mundo, o que significa estar aqui, qual é a sua avaliação sobre estar aqui, vivendo, durante esse tempo que você está aqui, sua avaliação sobre esse mundo. E quando você fizer essas 3 perguntas a si mesmo, você vai compreender que, na verdade, a sua avaliação, a sua perspectiva sobre si mesmo, as pessoas e o mundo, não são as mesmas do que as outras pessoas que você convive, leu sobre elas e teve contato com algumas. Cada pessoa tem uma avaliação diferente sobre essas 3 coisas. E sua existência nesse mundo, o tempo que elas passam aqui, a vida delas, elas experimentam exatamente o que elas pensam sobre esse mundo. Se para algumas pessoas esse mundo é belo, essa vai ser sua experiência existindo nesse mundo. Se para algumas pessoas a experiência de estar aqui não é agradável, não é boa, essa será a sua experiência nesse mundo, o seu sofrimento nesse mundo. Então, na verdade, não é o mundo, não são as coisas, não é essa obra-prima, não é a criação, mas nossa avaliação. Nesse mundo, se a gente sofre ou se é feliz nesse mundo,
Se a gente está mal ou está bem, depende da nossa avaliação sobre tudo. Existe uma coisa que é dor, existe uma coisa que é prazer. São emoções provocadas pelo corpo. E existem emoções provocadas pela mente, provocadas pela nossa avaliação desse mundo. E tudo isso faz parte de um plano que eu chamo plano mental. Existe o plano dos elementos. Desculpe, gente. Existe o plano dos elementos primordiais: terra, fogo, ar, água. Existe um plano dos elementos sutis: o éter, a mente, a razão, a consciência individual. Tudo isso constitui a criação. Hoje falaremos um pouco sobre os 4 elementos sutis. E falamos a última aula sobre os elementos, ou a penúltima aula sobre os elementos primordiais. E isso é importante porque nos faz perceber a perfeição do Criador. O quão belo, o quão sutil, o quão delicado, o quão perfeita é sua obra-prima, sua criação. Desculpe, eu estou morrendo de sono. E tudo que existe nessa vida, a gente tem experimentado. E durante esses 100 anos de existência que estaremos aqui, teremos experimentado essa criação, mas sempre a gente vai experimentar usando como referência tudo que aprendemos sobre essa criação. Por isso que a gente precisa ter uma experiência nesse mundo que nos faça ir além de nós mesmos, que nos faça ir além das referências que usamos para entender o mundo. Porque essas referências muitas vezes não são as referências que gostaríamos. Muitas vezes elas são referências que a gente vai viver todo o tempo com elas. Muitas pessoas vão viver desde que nasceram até a hora da sua morte. Vão viver com essas referências de que o mundo é cruel, de que o mundo é triste, de que o mundo, você entende? Terão suas avaliações de tudo. Às vezes as pessoas recebem um alimento e elas têm uma reação sobre ele. Não gostam desse alimento. E como elas só têm esse alimento, vão sofrer. Porque cada vez que elas pegam esse alimento e vão se alimentar dele, seu entendimento sobre isso, sua avaliação sobre isso é que elas não gostam. E se elas têm que comer o que elas não gostam, elas vão sofrer. Que chato, que horrível, que droga. Tenho que continuar comendo esse algo que não gosto. E vão sofrer. Entende que você não experimenta as coisas. Você experimenta a sua avaliação. Nunca estou tão feliz, sempre tenho para comer as coisas que eu gosto. São as mesmas coisas. É diferente de
uma coisa me faz mal, uma coisa me faz bem. E muitas vezes essas coisas que fazem mal ou bem são somatizações, são interpretações. Como aquela história de que leite com manga faz mal. E aí você vai, toma leite com manga e provavelmente vai te fazer mal. Ou você vai ter medo e vai provocar uma indigestão, ou sei lá, ânsia ou qualquer coisa provocada pelo medo. Lembra-se do efeito placebo, que é quando a pessoa recebe um remédio verdadeiro e um remédio feito de farinha ou qualquer tipo de substância que não tem efeito nenhum sobre o organismo. Mas esse remédio que tem efeito é tomado por uma pessoa e a outra pessoa toma aquele que não faz efeito, mas que ela recebe a informação de que é o mesmo remédio da outra. E as pessoas, por causa do efeito placebo, elas se curam porque acreditam. Então, o acreditar, a interpretação sobre o que está acontecendo, é quase tão idêntica, é quase tanto quanto a verdadeira. Portanto, o bom e o ruim nesse mundo pode ser relativo. Tudo nesse mundo é dual, nós avaliamos. E quando você começa a olhar esse mundo sob o prisma, sob a avaliação, utilizando o conhecimento, utilizando a perspectiva de um mestre, utilizando a perspectiva de quem trilhou esse caminho, de quem conhece esse caminho, a perspectiva é diferente, bem melhor. Ou diferente? Porque de qualquer forma você vai viver 100 anos aqui. O importante é que sua avaliação sobre isso, sobre essa existência, esteja num nível onde você não sofra. Por isso é tão importante ressignificar o significado que as coisas têm para você. Pelo menos aquele significado que você não quer, aquela avaliação que você não quer ter em sua vida. Você quer ter outra maneira de entender a coisa para que você não sofra. E é por isso que sempre você precisa de ajuda. Não que você sempre precise de ajuda, mas é por isso que sempre o ser humano busca ajuda. Por isso que o ser humano tem buscado ajuda. Porque ele só consegue ver esse lado e não o outro lado das coisas. E aí ele busca ajuda para que a pessoa dê o significado diferente, ele olhe, avalie e fale, eu quero, mas eu não consigo. Então, existe a ressignificação, a intervenção, para que a pessoa ressignifique, para que a pessoa veja sobre outra perspectiva. E então ela deixa de sofrer, ela passe aquele problema sem sofrimento. A vida é muito preciosa para a gente se limitar demais. Eu estava explicando para que a gente tivesse apenas uma visão de confiança em Deus. Quando a gente percebe a perfeição que existe na natureza, a perfeição que existe na criação, e você olha e fala, ele fez e faz tão perfeito tudo. E esse entendimento de que tudo é ele, tudo é Deus, todas as coisas e ele são a mesma coisa. A matéria é ele manifesto, e a matéria é tão perfeita como ele é perfeito.
E é tão perfeita no sentido de que, se é perfeita, está sendo bem cuidada por quem faz a história. Provavelmente amanhã eu falarei sobre ilusão, sobre os véus que fazem com que a gente não veja a criação como Deus, mas veja a criação como a criação dele separada dele, como duas coisas, Deus e sua criação. Quando, na verdade, a separação é uma ilusão. A criação é ele mesmo, manifesto. É a exteriorização dele. Por isso, tudo e ele é onipresente, onisciente e onipotente. Por isso que ele é luz. A parte mais, não vou dizer grosseira, a parte mais densa, vamos chamar assim, a parte mais densa da matéria, ela é composta dos elementos primordiais: terra, fogo, ar e água. Esses são os elementos primordiais. E existem os elementos sutis. Os elementos sutis, nele fazem parte o éter, a mente, faz parte a razão e a consciência individual. Além disso, nós temos toda a energia sutil, que teremos toda uma live sobre isso amanhã ou depois. Se você olha, como eu estava falando sobre os elementos densos, os primordiais, tudo é composto, toda a parte física é composto disso. Mas existe um outro lado que é mais sutil, que são os elementos sutis. E quando você olha o elemento, o primeiro deles, o éter, ele é uma parte da criação que muitos chamam, na verdade é um elemento, ele existe como forma, mas ele é chamado de espaço. O espaço é como é que eu vou falar? É algo que existe. Existe o espaço. Então imagine o espaço entre as partículas, o espaço entre as pessoas, o espaço dentro das pessoas, que são os orifícios, os buracos. Todo o universo está dentro de um gigantesco espaço. Lembre-se sempre, a matéria é a criação e a energia manifesta ao mesmo tempo. E o que a energia é, em essência, a manifestação dela é a mesma coisa, porque ela manifesta. Então existe dentro dos elementos sutis uma coisa chamada espaço vazio. Na verdade é uma ilusão, não existe espaço entre uma coisa e outra. O espaço é uma matéria. Ou existe energia no espaço. Energia criada. Então a criação não é só a parte densa, aquela parte que vemos. Mas nela também está uma parte que está aí e podemos aprender a ver, entende? Está aí, podemos aprender a ver. Porque é uma das maravilhas da perfeição, da obra-prima. E tudo que você conhece, tudo que você olha, e você qualifica isso, você classifica, você olha isso e fala assim, isso não há nada ali. Entende o que eu estou falando? Não há nada ali. Existe o nada.
que é um elemento. Existe o grande vácuo universal, que os cientistas chamam de éter, o grande akasha. Nesse local está contido, essa é a interpretação científica, tá? Está contido a criação. No grande vazio cósmico está contida. É no vácuo, é no vazio, é no buraco que está contida a criação toda. Para que exista alguma coisa criada, alguma forma densa, ela tem que estar num espaço. Por exemplo, uma casa está num espaço de um terreno de, 10 metros por 30 metros. A casa está nesse espaço. Você ocupa um espaço no meio de uma rua, de uma calçada. Você ocupa um espaço no meio de uma cama. Entre uma cama e outra do quarto existe um espaço. No espaço, o som se propaga. É o espaço que você tem como proteção. Aí você diz assim: respeite meu espaço. Respeite o meu espaço humano. Ou seja, deixa eu passar. Respeita meu espaço. Não me toque. Respeite meu espaço. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde e você precisa entre você e ela ter um espaço. A distância faz parte do éter, faz parte do espaço. Então, tudo que você conhece, todo o universo que você conhece, quando você pensa que existe nada, o nada existe, é uma criação. É uma criação, o nada. O nada não é ausência de coisa. Não é o espaço onde não foi criado ainda alguma coisa. Não, o espaço é uma criação. É no espaço que as coisas se movimentam de um lugar para o outro. Senão não haveria um lugar e o outro. As coisas viajam, as partículas viajam pelo espaço. O espaço é um elemento. Ele não é ausência. A ausência é um elemento. O nada é um elemento. O vazio é um elemento. Então, quando foi feito a criação, foi feito os espaços. É muito louco isso. É dito assim: o ar é totalmente imóvel. O ar, o elemento ar, o elemento vento, o elemento oxigênio, não é oxigênio, é o elemento movimento. Né? Ele se movimenta no éter. Então, assim, o espaço é sempre inerte. As partículas se movimentam nele. O ambiente é o éter, é o espaço. O ambiente é o vazio. O ambiente é onde estão as coisas, onde estão as galáxias, onde estão os planetas, onde estão a terra, o ar, a água, tudo está no espaço. Vazio para conter as coisas. E o espaço é uma criação. Quando você olha e fala assim, não tem nada aqui, o nada foi criado. Faz parte dos elementos criados. Deus é espaço. E tudo que você conhece como vazio, distância, espaço, terreno, tamanho, distâncias, né, entre uma coisa e outra, é um elemento criado, foi criado, senão não existiria. Tudo que existe é mutável,
transformado. Sofre transformação, né? Na verdade. Tudo que existe não será sempre como você vê, porque está em constante mutação, em constante mudança. Existem coisas que se movimentam, coisas que não se movimentam. O ar se movimenta. As partículas, as matérias se movimentam dentro do elemento éter, espaço, vazio, nada. Então o nada é tudo. O nada é Deus. No nada tem tudo. Igual aonde não há ou aonde há algo. Porque no algo sempre tem espaço. A matéria é formada de partículas que se movimentam no seu espaço. Então, o espaço penetra tudo. Entende? Nada penetra o espaço. Está no espaço. No espaço está, quando existiu a criação, de acordo com os profetas, Deus criou primeiro a luz. Não que ele tenha criado a luz. Ele mesmo é a luz. Mas a luz, como conhecemos, a luz, o fogo, como conhecemos, a claridade, ou seja, toda essa luz que existe no universo, é um elemento físico criado de si mesmo. Criado por ele, de si mesmo. E ele é onipresente. A criação da luz é infinita, no sentido de que está em todo lugar. O vácuo, o espaço, o elemento éter está em todo lugar. Então lembre-se sempre disso. Essa concepção, essa perspectiva de que aqui não há nada, aqui tem Deus. Deus não está na forma que você percebe, está na forma que você não percebe. Porque tanto o que você vê como aquilo que você não vê foi criado. É uma manifestação dele. Então o espaço é ele também. Quando você estiver fazendo uma jornada do ponto A ao ponto B, o espaço, a distância do A ao B, é uma criação. É uma manifestação dele. É o nada, o espaço vazio, o éter, ou o nome que você queira dar. Mas é um elemento que ele criou. Perfeito. O objeto, o outro objeto e o espaço entre eles, tudo foi criado. Não foi criado o objeto que você percebe. O objeto que você não está percebendo foi criado. É um elemento criado por ele. É uma manifestação dele próprio. É ele mesmo manifesto. Ok, gente? Essa criação é perfeita. Porque essa criação é ele. Lembra-se que eu falei, você tem o éter e você tem a mente. Okay? Quando você começa a entender, a observar o elemento mente, elemento espaço é um elemento criado por ele. Tudo que você vê como vazio, aqui não há nada, o espaço é um elemento criado por ele. Okay? O plano da mente, o plano do intelecto, o plano do ego, o plano da consciência individual, são diferentes funções na criação.
A mente tem sua função. Um dos objetivos principais da mente é examinar os vários aspectos de qualquer criatura. Quando eu falo criatura, não estou falando de pessoas, não estou falando de animais. Pode ser uma pedra, uma árvore, são criaturas, são criados. E você olha todos os objetos, todas as pessoas, todas as formas, né? Todas as formas criadas. Você olha tudo isso e é sua mente, a função dela, examinar. E você ela é grande, ela é pequena, ela é pesada, ela é leve, sabe? A mente tem essa função. A função da mente é essa. E em cima disso você tem um raciocínio, okay? Que é a razão. A função da mente é examinar os objetos, a função do raciocínio é interpretá-los. É determinar a natureza do objeto. Então, você olha e vê um tigre, você olha e vê um leão, você olha e vê uma sussuarana, você olha e vê uma onça. Você olha ela e você examina o animal. E você cria a interpretação, a natureza ou a verdadeira natureza do objeto. Ele é um predador, ele é uma vítima, ele é uma presa. Ele é um alimento, ele é uma criatura que come aquele alimento. Existe o vazio, existe o ar, entende? Então existem os elementos que analisam, interpretam a criação. Esse elemento é criado, é um elemento, que é o elemento mente. O elemento mente é o elemento criado por esse poder, por Deus. Para que você pudesse olhar os objetos, examinar os objetos, examinar as qualidades, perceber, você ter a capacidade de estar nessa natureza e ter a visualização e uma análise sobre tudo. Esse é o plano mental. O plano do vazio, o plano do éter, foi criado. O vazio, na verdade, é tão criado, é um elemento tão igual ao elemento mais denso que você pode conhecer, que é a forma que está no vazio. Então, é criado o vazio e a forma que está no vazio. Então, quando você fala assim, Deus está lá, o Deus está aqui, você não está prevendo a distância entre lá e aqui, porque Deus está no vácuo, no nada, na distância. Porque a distância é um objeto criado por Deus, tal qual o objeto que está dentro do vazio, na distância. Toda a criação é Deus manifesto, é Ele. Então você tem os elementos primordiais, que é terra, fogo, que compõem a matéria, e você tem os elementos sutis, que também compõem a criação. Quando a gente fala matéria, significa criação. Os elementos densos e os sutis. E quando você olha, você ainda tem mais, né? São 4 elementos primordiais e 4 sutis. Eu falei do éter e falei da mente. Eu vou falar um pouquinho agora do elemento razão. Quando o homem se identifica com qualquer um dos invólucros da parte externa, o fato dele assumir isso, por exemplo, você olha os objetos externos e você olha a si mesmo. Isso é o elemento mente.
quando você raciocina, interpreta, julga, cria sua perspectiva de mundo, você está dentro de um elemento chamado razão, raciocínio, razão, que é onde você qualifica as coisas, define as coisas, dá nome, propósitos, missão a tudo. É um elemento sutil, é uma criação, uma manifestação de Deus. Um elemento criado por ele, um elemento sutil, que é o raciocínio, que é a razão. Ok? É também a razão que é a interpretação. Então, assim, quando você olha no espelho, aquela forma, que é uma exteriorização de Deus, quando você olha essa forma e você fala assim, esse sou eu, essa capacidade de se identificar com aquilo que você não é, mas é a capacidade de iludir-se, a capacidade de raciocinar, de ter uma interpretação, uma perspectiva sobre si mesmo. Eu sou isso, ou eu sou o que está dentro e não isso, mas essa capacidade é um elemento criado por Deus. Assim como o espaço onde as coisas estão, onde você qualifica como distância, raciocina como distância, o elemento, observação, entender, interpretar, tudo isso são elementos criados, são elementos sutis criados ou manifestação do Criador. Por isso, é que quando você olha a beleza de tudo que existe, de tudo que foi criado, gente, quando você percebe que você está no meio de uma perfeição, que Deus está cuidando de tudo, fazendo tudo. Gente, se alguém... Até a interpretação racional, né, a razão, até a interpretação de que tudo isso não é real, ou tudo isso é ruim, sabe, tudo isso, até isso é a perfeição, até isso é perfeito, porque é um elemento criado por Deus. A avaliação, a interpretação é um elemento criado por Deus, ou seja, o sofrimento humano é consequência de uma criação de Deus. Eu não falei o livre-arbítrio, que também é uma criação de Deus e é um elemento sutil, porque faz parte do éter, faz parte do espaço, faz parte da distância, faz parte da ausência, que é tudo elemento sutil criado por Deus. A observação sobre tudo e não a interpretação, mas a análise sobre os objetos e o que eles fazem é o elemento sutil mente. O raciocínio, a interpretação é o elemento sutil razão, também criado por ele. Então não são só os elementos primordiais, terra, que compõem a criação, não. Sabe, terra, fogo, ar, água. Mas os elementos sutis, os 4 elementos sutis também, éter, mente, razão. Tudo isso é criado por ele, faz parte da criação. É ele manifesto, por isso que ele é tudo. Ele criou de si mesmo, é uma exteriorização dele. Entende? É perfeito, tudo é perfeito, tudo foi criado por ele, numa perfeição, numa obra-prima, numa coisa que o próprio uso dos seus elementos foram criados para que a gente pudesse olhar, para que a gente pudesse se beneficiar dessa perfeição, olhar tudo isso e maravilhar e falar: obrigado, Senhor, por ter me criado. Obrigado, Senhor, por eu fazer parte dessa perfeição, dessa beleza, dessa obra-prima.
Obrigado. Sabe, ser grato. E confiar, e ter fé nele, porque tamanha perfeição, tamanha qualidade. Por isso a gente tem que colocar foco em nossa vida, naquilo que importa, em aprender o que importa. Não se afastar, sabe? Não se afastar das pessoas onde a gente pode aprender sobre ele. Dos 4 elementos sutis, nós temos também o elemento que é a consciência. A consciência individual, ou seja, você, alma, que é o todo, faz parte do todo, foi criada uma consciência individual. Foi criada uma forma de você achar que você é separado. E essa capacidade de ser um indivíduo, de ser separado, de ser uma parte do todo, que é uma ilusão. Na verdade, é Deus manifesto. Então, o infinito, o total, o Deus, está aqui porque ele é a forma. Em essência, por trás da densidade, está a energia, que é luz, que é Deus, onipresente, onisciente e onipotente. E a consciência individual é um elemento sutil. Deus criou a consciência individual. Alguns chamam de ego. E erroneamente as pessoas acham que ego é egoísmo. Ah, você é um egoísta. Egoísmo é a consequência de você ser um indivíduo. Por ser um indivíduo, você pensa mais em si mesmo do que no todo. Porque você faz uma avaliação de que eu sou diferente do outro, você não entende que tudo é Deus, que o que você é, o outro é. Entende? Porque tudo é a mesma coisa. São só densidades, vibrações, partículas diferentes que compõem a criação. Que tudo que você conhece, tudo é permeado, tudo é energia, tudo é ele, tudo é manifestação dele. Deus e a forma é a mesma coisa. O dia que você entender que tudo, forma e essência é a mesma coisa, muda tudo. Mas isso é prático, gente, isso é uma experiência, isso não é raciocínio. Entende? Você analisar isso sem saber, sem conhecer, é simplesmente usar o elemento razão. Que o elemento razão nasce do elemento sutil chamado consciência individual, ou ego. Ego é a separação, ego é o elemento criado para dar a ilusão de que você e Deus são duas coisas, entende? Aquilo que faz com que você, eu, Lael, e você, Tiago, somos separados é a consciência individual, que é um elemento sutil. Você tem 4 elementos primordiais e 4 sutis. Isso é só para compor a matéria. Sem falar nas energias, sem falar desde a exteriorização, que é a densidade máxima, até a energia. Entre elas, entre a luz e a matéria, a ilusão, né? Porque na verdade a matéria não existe, é uma ilusão, porque tudo é energia. Então se você olha, tudo é Deus, né? Vamos falar desse jeito. Deus e a criação é a mesma coisa, porque a criação é ele manifesto, é ele que se manifestou, é ele que soprou sobre si mesmo, é ele que se colocou, porque na verdade, quando ele cria a consciência individual, na verdade, ele está soprando parte de si mesmo dentro de uma matéria feita dos elementos desse mundo que ele fez, que na verdade, quando ele faz, é ele de si mesmo formando o que a gente conhece como criação. E a consciência individual, e a soma da consciência individual, mais a razão, mais a mente, mais o vácuo, né, a distância,
a ausência, né? A solidão, porque tudo isso faz parte do elemento sutil. Com uma densidade, né? Como a forma que ele cria mais densa, né? Que é a exteriorização máxima, que é a pele, que é a parte externa, que é a forma pronta na criação, é ele mesmo, do mesmo jeito. É como eu falei, entre duas formas, o espaço entre elas é um elemento sutil criado por ele. Então, ele criou o espaço, ele criou a forma, ele criou o espaço, para que a forma esteja no espaço e caminhe no espaço. O espaço é um elemento sutil criado por ele. O espaço é uma manifestação dele. Porque quando todas as formas deixarem de existir, vai haver só o espaço. E no espaço existe a água da vida, luz, movimento, som, perfume de Deus, amor, paz. Aí existe Deus, e Deus é tudo. As coisas que a gente classifica como ruim, são os nossos véus, ou seja, a gente acha que não está, entende? Tudo está, mas a gente acha que ali não está. Então você tem uma forma lá, você tem outra forma no outro lugar, e aí você tem o espaço. E você fala assim, quando eu estou com a forma, eu estou com Deus. Quando eu estou com a outra forma, eu estou com Deus. Se eu não estou com as duas formas, eu estou num vácuo, eu estou no nada, eu estou sozinho, solitário. Entende que isso é um elemento criado por Deus? Ele entende que não existe solidão, não existe distância, não existe ausência. Gente, interpretar é sofrer. Interpretação errada é sofrimento. Avaliação sobre as coisas. Quando você avalia as coisas, você experimenta o que você avalia. Você não experimenta as coisas. Você não experimenta Deus. Você não experimenta a criação. Você não experimenta nada que não seja a tua avaliação sobre isso. E por isso a gente sofre nesse mundo. Por isso a gente tem que ser salvo. Precisa ser salvo. Por isso a gente precisa ser arrebatado. Por isso a gente, por isso a gente tem que conhecer. Importa que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e em verdade. Porque Deus busca aqueles que o adorem dessa forma. Porque Deus é luz. E isso não é para ser interpretado, gente. Isso não é para ser entendido. Isso não é para ser... Isso é para ser visto, experimentado e ser um com isso. Você tem que voltar para casa. Você tem que voltar a ser o que você é. Porque enquanto você não for isso, você viverá a experiência de Adão, que é viver esse mundo sob suas próprias perspectivas e das pessoas que têm fé, mas não experiência. Ok? Você tem que ter fé na experiência. Você tem que ter fé. Verdadeiramente. Você tem que ter a experiência. Não é que você tem. Gente, é uma escolha. Você não tem que nada. Tá bom. Faz o que você quiser, viva como você quiser, exista como você quiser e ponto final. Você pode ser um sapateiro e ficar com uma caixinha de sapatos na rua, consertando, ilustrando o sapato, e ser um com Deus. Você pode ser uma pessoa que ganha bilhões de dólares. E você pode ser uma pessoa que tem tudo. E conhecer e ser um com Deus. Porque conhecer e ser um com Deus é o que você é. Não é o que você vai se tornar. Gente, nós não vamos nos tornar filhos de Deus. Nós não nos tornaremos um com Deus. Nós não nos tornaremos.
Se tornar é um raciocínio do elemento razão. Porque o fato é que tudo é Deus. Tudo é Deus. Quando Jesus foi sacrificado, quando ele foi executado, quando ele foi julgado, morto, foi porque ele estava tentando falar para as pessoas: eu e Deus somos um. E eu quero te explicar, eu quero te ajudar a que assim como eu sou um com Deus, você também não é se torne um com Deus. Você também entenda, você também experimente a água que eu lhe der, porque a água que você bebe nesse mundo vai continuar te dando sede. Mas a água que eu lhe der, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dentro dele rios de água viva. Porque, na verdade, água, líquido, sangue, é Deus manifesto. Tudo que você olha na criação, existe o elemento líquido. E o que você conhece como elemento líquido, seja qual for, porque tudo é composto de água, né? Tudo nasceu da água, tudo nasceu de Deus, da água viva. E toda manifestação líquida é Ele. Toda manifestação sólida, terra, é Ele. Toda manifestação ar, é Ele. Toda manifestação fogo, luz, claridade, o que quer que seja, reflexo, raio, tudo que tem visual, tudo que pode ser percebido pelos nossos sentidos, quando eu falo visão, é fogo, elemento fogo. Os elementos, os sentidos que nós temos, é para perceber os elementos, as formas. Só que as formas e os elementos é o que ele é em essência. Entende? A primeira coisa que ele fez quando criou o universo foi de si mesmo manifestar as suas formas, que a gente conhece como os elementos primordiais, que a gente conhece como os elementos sutis. E de alguma forma, gente, tudo que o ser humano sabe, a maior contribuição que alguém jamais deu nesse mundo, ou jamais não, a maior contribuição que alguém deu nesse mundo, a maior delas, não foi o do cientista, não foi o da medicina, não foi o do atleta, a maior contribuição não foi o do, sei lá, o benfeitor, o benemérito, o que quer que seja. A maior contribuição de todas. O ser humano de maior valor, de maior referência de todos, foi, é e será sempre os profetas. Okay? Moisés, Jesus, Buda, esses foram que chegaram aqui, tocaram no ombro do ser humano e falaram: ei, existe algo mais. Você foi criado, você tem um pai. Quem criou você é pai. Deus criou você, Ele é pai. Você é resultado de um projeto, você é resultado de um propósito, você é resultado, você é uma criatura, você foi criado. Assim como tudo que você conhece foi criado. E Ele disse, e tudo é Ele. Tudo que você conhece é Ele manifesto. A maior contribuição que alguém jamais deu foi a contribuição de um mestre. Porque ele sabe a verdade. E nós temos que nos colocar, por causa do livre-arbítrio,
temos que nos colocar como aprendiz. Entende? Como aquele que quer, como aquele que tem sede, como aquele que quer ver, quer enxergar, quer experimentar o que está por trás, experimentar Deus, experimentar essa fé, ter confiança, ter fé de que está sendo bem cuidado. E isso é um caminho. No que você tem fé? Você tem fé no quê? Entende? É como quando você conhece alguém e você fala assim, eu acho que... E aí você assina embaixo e se ferra depois. Gente, você tem que conhecer. Quando você de fato conhece, aí você tem fé. Aí você assina embaixo. Até lá, a sua fé é cega. Okay? Você acredita no que você não vê. Mas não foi essa a mensagem de Jesus. Acreditar no que você não vê. Não existe essa mensagem. A mensagem é: importa aos verdadeiros adoradores que adorem Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e busca aqueles que assim o adorem. Você pode viver nesse mundo iludido. É como eu falei. O sábio pode ser o sapateiro. O sábio pode ser a pessoa de sucesso. E o sábio é aquele que sabe. O sábio não é aquele que acredita. Gente, não acredite em nada, a não ser nas palavras de quem conheceu, de quem trouxe para nos mostrar, de quem foi e deixou seu testemunho e sua mensagem. Só que essa mensagem precisa ser entendida, gente. Essa mensagem precisa ser experimentada. Porque tudo nessa vida muda. Quando você aprende. Quando você caminha ao lado inverso de Adão. Quando você fala, eu não quero interpretar por mim mesmo. Eu não quero viver essa vida sem você, sem ti, sem tuas mãos, sem teu afago, sem teu carinho. Eu não quero sem teu amor. Eu não quero. Entende? Eu posso. Livre-arbítrio é isso. Livre-arbítrio não é, eu escolho se eu quero pôr a camisa verde ou se eu quero pôr a camisa amarela. Eu tenho livre-arbítrio para escolher. Isso não é livre-arbítrio. Isso é escolha, é decisão nesse mundo. Livre-arbítrio é só com relação a Deus. Livre-arbítrio é, você quer ter a experiência de Adão, ver as coisas por si mesmo? Você quer experimentar esse mundo sem Deus? Essa foi a escolha de Adão. Entendeu? Por isso ele foi, metaforicamente, expulso do paraíso, para poder viver esse mundo sofrendo. Por que sofrendo? Porque ele vai viver a interpretação dele próprio. Ele vai tirar a conclusão e ele vai perguntar para o outro, o que você acha? Aí Caim, né, chega e fala, isso aqui é uma merda. E Abel fala, isso aqui é uma beleza. Aí Caim olha para ele e dá uma paulada na cabeça. E você vive sobre a interpretação de Caim e de Abel. Você vive sobre as escolhas e a interpretação de Adão, que se afastou de Deus, que quis ver e aprender as coisas e ter sua própria visão, entendeu? E quis ter sua própria interpretação e suas próprias conclusões, sua avaliação, sua visão de mundo, sua avaliação, sua perspectiva de mundo, faz com que ele viva e experimente durante os anos que ele vai estar aqui, seus 100 anos, essa experiência, porque foi sua escolha. E nós estamos aqui sofrendo a consequência de uma decisão tomada, isso é metáfora, gente, tomada por Adão. Que nascemos nesse mundo e partimos do fato de que
estamos vivendo o lado do livre-arbítrio, que é a experiência de Adão, a mesma experiência. Estamos aqui nesse mundo sem saber. E o ser humano sem um mestre, no nosso caso, um ser humano sem Jesus, ele nunca teria sabido que existe Deus, entende? A visão de Deus foi uma metáfora criada quando foram feitas as histórias sobre a pré-história, né? A história sobre a pré-história é boa. Quando os primeiros seres humanos, isso é uma avaliação, gente, isso provavelmente nunca deve ter acontecido, que o ser humano olhou e falou, quem cria o Deus de tudo isso é o Sol. Tá? Existem algumas civilizações, como os astecos maias, os egípcios e tal, que diz que adorava Ra, que adorava o Sol, que adorava, não é nada, que adorava a luz, gente. Eles adoravam assim mesmo sem saber, mas não tinham um mestre que chegasse para eles e falasse, a luz ao qual eu, como mestre, me refiro, não é a luz do sol. Deus não está lá num lugar, porque se ele estivesse em algum lugar, ele não seria onipresente. Ah, mas ele está lá, mas o braço dele... Vamos parar com essas coisas para criança? Vamos acordar, vamos crescer? Por favor. Já passou o tempo da interpretação ser infantil. Já passou o tempo de viver nesse mundo como criança. Já passou esse tempo. Esse tempo já se foi há muito tempo. Nós estamos vivendo na era da tecnologia, onde as informações estão à disposição. Mas a interpretação continua a mesma. É a interpretação de Adão. Imagina Adão hoje. Quando ele pega uma Bíblia, por exemplo, quando ele pega um Torá, quando ele pega um Srimad Bhagavatam, quando ele pega um Mahabharata, quando ele pega qualquer escritura, não importa de que país e que cultura, gente, não importa. Xing, sei lá, qualquer coisa. Quando ele pega Tao Te Ching, qualquer coisa. Quando ele pega qualquer relato sobre qualquer profeta, a interpretação de Adão é a interpretação dos homens. Ele não vai entender, porque as parábolas foram feitas para que o ser humano não entenda, porque ele é Adão. Primeiro ele precisa voltar para casa, ele precisa nascer de novo. Primeiro ele precisa ter experiência, primeiro ele precisa ter sede, ele precisa ter esse algo, essa busca que fale... Gente... Se Deus existe, eu quero vê-lo. Não parar de ser criança, gente. Se Deus existe, eu quero ir nessa direção, onde eu possa vê-lo. Deus pode ser visto? Claro. Essa é a experiência do Mestre. Mostrar. Fazer você nascer de novo. Fazer você voltar para casa. Fazer você voltar o caminho. Todo aquele caminho que Adão fez. E na sua escolha, no livre-arbítrio, na sua escolha de viver por si mesmo. Como aquela criança que sai de casa. Sabe, você já deve ter tido essa experiência de falar, eu vou sair de casa. Eu quero ver o mundo por mim mesmo, sofrer as consequências, e você sai. Você pode fazer o caminho inverso. Precisamos, gente, acordar. E isso, gente, é feito pela alma. Isso é feito pela evolução da alma. Isso é feito pela sede. Isso é feito quando você e eu queremos. Eu quero voltar para casa. Eu quero ser o que sou, porque eu verdadeiramente sou filho de Deus. Eu verdadeiramente sou fruto de sua criação.
E ele é perfeito, e eu como fruto dele, e eu como manifestação dele, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em mim, onipresente, está em mim, e eu quero senti-lo em mim. Eu quero respirar e sentir a vida. Eu quero respirar e sentir que a respiração é ele, eu estou respirando, eu estou com ele, nas mãos dele, de mãos dadas com ele, de coração com ele. Ok, gente. Amanhã outra live, 6h33. Não se esqueçam de curtir. Não se esqueçam de pegar meu telefone, que eu sempre deixo nos comentários. O comentário anterior tem, esse aqui tem, todos os meus vídeos, todas as minhas lives, no final, nos comentários ali, no final tem o telefone do meu WhatsApp. Para quê? Para que você possa interagir comigo, fazer perguntas, para que você possa estar comigo. Sabe, me fale sobre isso. O que é isso? Por que eu sou assim? Por que não sei o quê? Você entende? Essa interação nós podemos ter, eu e você. Por isso eu deixo meu telefone. Para isso. Não liga para mim, porque aí vira uma bagunça. Manda mensagem, faz suas perguntas. Eu vou ler e vou responder. Ok? Até amanhã, 6h33. Fique com Deus. Tá? Graça e paz.